Boa noite, equipe Cabra Xadrez, tudo bem? Vamos para a quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 65. O Peter Toff de brancas contra Henrique Mackin de pretas. O Toff ficou em 14º lugar, fez 6 pontos. E aqui o jogo. Então o Peter abre com G3, aberturinha bem diferente aqui. Vamos só conferir aqui o nome: Hungarian Opening, abertura húngara. O Mequinho joga cavalo F6, bispo G2, D5, cavalo F3, por enquanto teoria da mais usada, E6, aqui o comum é roque, fez o roque, bispo E7 seria o lance mais comum, mas aqui ele jogou, o Mequinho jogou C4, o que ainda tem aí 400 jogos com C4 na base, com C5. Agora Peter Toff joga D3, que não é o lance mais comum. O lance mais comum é C4, mas D3 também é o segundo mais comum. E aí, Mequinho, cavalo C6, é o lance da linha principal. Cavalo de BD2, também linha principal, com 400, como se diz, 400 partidas na base. Bispo E7, E4, roque. E aqui o mais comum é jogar C3. Aliás, o mais comum é jogar torre E1. O Peter Toff jogou C3. E aqui Mequinho responde com B6, a segunda opção da base. E5, também a segunda opção. E aqui cavalo D7 é o único lance aqui da base, não tem alternativa. Torre E1, com 6 partidas, dama C7, dama E2, tudo teoria, bispo A6, e aqui bispo H3 é o primeiro lance que realmente não tem na base. O Peter Toft jogou bispo H3. Pronto, fechamos aqui a tabela da abertura. E aqui a gente segue com o jogo. Torre F E8, colocando a torre na coluna E, esperando talvez jogar aí um F6 para abrir, avançar esses peões, e também lembrando que tá a cara da dama ali, né? Cavalo F1, vai manobrar esse cavalo. Cavalo F8, também manobrando aí para jogar talvez um cavalo G6 e atacar o peão de E5. Bispo F4, dama D8, um lance estranho. Torre de AD1, colocando a torre na coluna D, desenvolvendo todas as peças, né? Apesar que o cavalo em F1 não tá lá grande coisa. Aí o Mequinho arrebenta com F5. E aqui o computador até sugere tomar en passant com E toma F6. Mas não é o que foi escolhido pelo Peter, que ele jogou bispo G2, voltou o bispo para cá, viu que o bispo ali não ia ter futuro, né? Se tomasse, teria futuro. Bom, seguindo aqui, Mequinho continua expandindo a ala do rei com G5, bispo C1, preservando aqui o bispo, mantendo ele nessa diagonal de C1 para H6. Cavalo G6, agora o cavalo volta para uma casa melhor e por trás dos peões, né? Porque os peões possam avançar. H3, prevendo aí que vem chuva de peões. Torre C8, com isso o Mequinho desenvolve sua última peça, o garoto de 13 anos, lembrando que ele era uma criança aqui, né? Cavalo de 3 para H2, rei G7, com possibilidade de passar a torre por trás do rei. Dama H5, cavalo de C toma E5.
C4, dama D7, F4. Então aqui cutucou o cavalo e ameaçou tomar em G5. O cavalo recuou defendendo G5. F toma G5 assim mesmo. E aí fechou o centro com D4. Olha que coisa interessante. Deu a possibilidade do Peter jogar H4 e estabilizar aquele peão em G5. Então ficou bem esquisito aquele peão ali. Mas o Bequinho segue. Com o bispo D6 ataca a base do peão de G3. Dama F3 retornou para defender. B5 expandindo aqui agora na ala da dama. Vai tentar ativar esse bispo. B3 para evitar esse bispo ficar numa diagonal forte. B toma C, B toma C e aqueles dois peõezinhos ali no centro estão bloqueados. O C4 e o D3. Aí vem torre B8, aproveitando a coluna aberta e não tem como as brancas interporem uma torre ali em B1. H5, o Peter continua avançando na ala do rei, quer dizer, ele está pensando bem, está agressivo. Só que o bispo de D6, o bispo do Mequinho, ele está bem posicionado aqui, então não está fácil ganhar um ataque muito poderoso aqui, pensando que esses bispos podem ajudar no ataque aqui. Cavalo de G5 atacando a dama, ganha um tempo na dama. H6 com cheque é que o computador considera um erro, o que dá uma grande vantagem já para as pretas. Rei H8, dama H5, bispo B7, olha lá o bispo interpondo, os dois bispos brancos se olhando na grande diagonal. Torre E2 querendo dobrar aqui, esse peão aqui é um peão atrasado, né? Então, se der para fazer uma pressão nele. Bispo toma G2, torre toma G2, torre B1. Olha onde a torre foi parar. Bom, essa torre está defendida, né? De dama. Então, é possível ativar ela. Mas o Peter jogou G4. O computador sugeria tirar esse bispo aqui, né? Torre G8, colocando aí mais uma peça na, na defesa aqui do rei preto. O rei preto está bem acuado ali, mas a posição está estável, não tem como avançar. G toma F5, E toma F5, cavalo D2, atacando a torre. Torre B8 recuou e com isso ele está caminhando para um momento. Se você olhar no gráfico aqui, apesar de ter uma vantagem preta, essa é uma vantagem por um plano que o Mequinho não viu, um plano mais foi visto pela engine. Então a vantagem vai ser desfeita, mas o plano do Mequinho vai voltar com vantagem em outra oportunidade. Cavalo de DF3, cavalo G6, cavalo H4 querendo trocar esse cavalo aí, e aí o peão de H7 vai ter que se mover. Torre volta para B1, olha lá. Cavalo toma G6 cheque, torre toma G6, uma interrogação dupla aqui. Então o melhor era o peão mesmo de H7 tomar. Torre toma G6, bispo D2, né? Então agora a dama ajuda a defender a torre aqui. Por que não tomar, né? Porque em vez de tomar aqui e dar um chequinho e a dama volta, é melhor que as brancas tomem, melhor para as pretas. Que as brancas tomem e aí a dama preta invade, né? Então isso é muito comum quando a gente tem duas peças grandes se olhando. Quem toma primeiro normalmente cede a coluna ou a fila, né? Dama E2, defendendo ali o cavalo mais uma vez.
Torre toma D1, dama toma D1, cavalo toma H6. Olha aí, o sacrifíciozinho de cavalo no peão. Dama F1. Então, por que que não toma aqui, né? Vamos dar uma conferida. O que que acontece se eu tomar este cavalo aqui? Dama toma G2 e mate, né? Então, temos este pequeno detalhe aí. Cavalo toma H6, dama F1 defendendo a torre, bispo toma H2, cheque. Torre toma H2, cavalo G4, atacando a torre em H2. Torre H3, o computador considera um erro. Torre B6, dobrou a torre na coluna B. Dama E2, com opções de invasão aqui pela coluna E. Torre B1, cheque. Cobre de bispo. Cavalo E3. O cavalo ficou numa posição aqui fantástica. Esse cavalo aqui tá um monstro, né? Aí a torre não pode deixar ele ali não, tem que tomar. Então perdeu a qualidade. Torre toma E3, D toma E3, dama toma E3. E as brancas estão aí com uma qualidade a menos, bispo contra a torre. Agora, esse lance dama B2 foi um erro, porque você repara que o gráfico ele volta para 0-0. O computador considera aqui a partida empatada. Isso tem a ver com é, a quantidade de cheque que as brancas conseguem aplicar aqui, né? Dama E8, cheque, rei G7, dama E7, cheque, rei G6, e aí dama E8. Então esse dama E8 é que fez com que o rei preto conseguisse escapar da série de cheques. Aqui foi o erro do Peter Toff, que ele deveria ter jogado, na verdade, dama D6 cheque, né, para conseguir manter aí um, uma quantidade de cheque. Mas aqui tá dando 4 pontos, menos 4 para as pretas, então não tinha mais salvação aqui não, né? Então voltando aqui, rei G7, dama E7 cheque, rei G6, dama E8. Aqui agora que eu reparei, o erro não foi dama E8 cheque, não, foi dama E7 aqui, né? Em vez de dama E7, tinha que ter jogado um rei F1 aqui. Então, quando fez rei G7, tinha que ter jogado aqui rei F1. E aí conseguiria, talvez, aqui manter uns cheques aqui, um empate, um cheque perpétuo. Muito bem, então ele jogou dama E7 cheque, rei G6, dama E8, rei toma G5, dama G8, rei H6. Agora a questão é como esconder o rei, porque se esconde o rei, você consegue converter isso numa vitória, né? Mas o rei não pode ficar levando cheque aqui, feito um maluco. Dama E6 cheque, rei G7, dama E7 cheque, rei G6, dama E8 cheque, rei F6, dama D8, rei E5, e aí rei F1. Agora já foi tarde. Agora dama B7 volta para ajudar a defesa aqui do rei. D4 cheque, C toma D, dama A5 cheque, o rei vai para F6, dama D8 cheque, dama E7, dama H8 cheque, é muito cheque, não é não? Rei G6, dama G8 cheque, rei H6, e agora? Agora não tem mais cheque, as brancas abandonam. Então, isso é muito característico nas partidas, quando você tem um rei exposto e contra uma dama. Tentar achar alguma posição em que você consiga repetir os cheques e conseguir o empate, né? Enquanto que o lado
que tem peça a mais e que não quer o empate, ele tem que conseguir imaginar um caminho em que as suas peças defendam o rei e que ele consiga pelo menos um lance sem cheque. Ele conseguindo um lance sem cheque, aí ele consegue a iniciativa, inverte a situação e a partida ganha facilmente pelo material a mais. Com isso, nós fechamos aqui a rodada 4. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí com a telinha final na diversão aí, que são os dois vídeos. E muito obrigado. Valeu.